Bom, queria agradecer a oportunidade de estar apresentando esse estudo realizado entre nós da FGV e Anshan, uma satisfação enorme. Aliás, é sempre uma satisfação, momentos talvez raros como esses, onde você encontra uma parceria muito frutífera entre a academia e o setor privado, né? Digamos que essa parceria aqui no Brasil, particularmente, não é ainda uma tradição, infelizmente, né? Diferentemente do que você encontra nos países desenvolvidos. A professora Vera já fez um balanço, digamos, muito competente da situação atual da economia internacional, do comércio. Então, eu acho que o meu papel aqui, na verdade, é apresentar o trabalho, evidentemente, e focar nos números do comércio brasileiro recentes, né, mais atuais, um pouco da perspectiva histórica também, mas com o objetivo de talvez trazer também um pouco mais de racionalidade para o debate de comércio internacional, né? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição muito grande de discutir a política econômica muito no feeling, muito naquilo que a gente acha, né, que deve ser o melhor ou que deve ser o pior, e a gente não tem, infelizmente, ainda uma tradição de analisar os números, se debruçar sobre os números e tentar entender o que a realidade traz para a gente, né, e a partir daí tirar conclusões. Então, acho que o nosso papel nesse momento aqui é trazer essa realidade, trazer essa foto do que está acontecendo com a economia brasileira, com o comércio internacional, com a indústria, né, e a importância desses acordos regionais traduzidos em números. Eu vou sintetizar a minha apresentação em 3 partes. Tá? Primeiramente, eu vou fazer um breve diagnóstico sobre a inserção do Brasil no comércio internacional e possíveis consequências, tentando aí vender, né, entre aspas, um pouco essa ideia da necessidade de fazermos acordos de livre comércio com países desenvolvidos. Segunda parte, mostrar que os Estados Unidos e a União Europeia são parceiros naturais do Brasil, né, em termos de comércio, não só sob o ponto de vista do comércio bruto, tá, que é o comércio antigo, como disse a professora Vera, mas também sobre o comércio em valor adicionado, sobre o comércio em cadeias globais de valor. Tá? E, por fim, a síntese da análise de impacto. Bom, todo mundo sabe, é conhecimento dos senhores, o avanço tecnológico recente, a redução dos custos de transporte, principalmente, vem impulsionando o crescimento do comércio de bens intermediários, resultando na fragmentação da produção mundial em cadeias globais ou regionais. Tá? Aqui eu mostro um apanhado de 95 a 2011, são os últimos dados que nós temos. Aqui a porcentagem do comércio, das exportações de bens intermediários sobre as exportações globais, mostrando que hoje o mundo ele exporta muito mais bem intermediário, ele está fragmentado em cadeias regionais e globais, do que propriamente exportando como comércio antigo, bens finais. Tá? Aqui a gente mostra rapidamente que o Brasil, infelizmente, como os senhores devem imaginar, está fora desse paradigma. Aqui eu estou mostrando a participação de insumos domésticos no total consumido pela indústria local no Brasil. A gente observa que, nesse mesmo período, predominantemente, os insumos consumidos e produzidos pela indústria brasileira são produzidos localmente. Tá? E a gente sabe, naturalmente, que a fragmentação dessa produção, você poder escolher os insumos, né, provenientes de origens mais competitivas, com a melhor vantagem comparativa, é uma vantagem fundamental hoje em dia para o comércio. Quando a gente olha nossas exportações, isso aqui é importante, participando dos debates, enfim, de algumas conferências recentemente, a gente observa que no Brasil existe uma tendência de todo mundo quer exportar, né? Qual é o acordo que vai dar o maior saldo comercial possível brasileiro, né, para as exportações brasileiras, ainda sob a lógica mercantilista, né? Essa lógica, como colocou a professora Vera, ela acabou. Tá certo? Hoje em dia, para você ser competitivo nas suas exportações, você precisa importar muito mais. Na verdade, sempre foi assim, né? Mesmo antes do comércio em cadeias globais de valor, sempre a evidência empírica mostrava que países que exportam muito também importam muito. Mas essa lógica vale cada vez mais, principalmente agora, porque o conteúdo importado nas exportações dos países vem aumentando brutalmente. Infelizmente, a seta azul aqui está mostrando para os senhores, o Brasil ainda está muito fora desse paradigma. Cerca de 11% apenas das nossas exportações correspondem a insumos importados. Quando você tem países como a China, por exemplo, que esse número chega a 35%, países desenvolvidos como Espanha, a Finlândia, 27%, 26%, o próprio Canadá, a própria Alemanha, etc. Se você pegar uma gama de países desenvolvidos e em desenvolvimento, você observa que o conteúdo importado vem crescendo. Esse gráfico aqui é um gráfico meio desolador, mas eu sempre gosto
de mostrar esse perfil. Aqui é o perfil da participação da indústria no PIB brasileiro. Uma perspectiva histórica de 47 a 2014. Tá? De 47 ao final da década de 70, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Há uma taxa de crescimento do PIB anual por volta de 7,2%. Na primeira metade do século passado, na segunda metade do século passado, portanto, logo após a Segunda Guerra, até o final dos anos 80, até o final da década de 70, o Brasil era a China, né, do mundo. É o Brasil que mais crescia. Tá? Esse período, de 47 a final da década de 70, o Brasil deixou de ser uma economia agrária e passou a ser uma economia urbana. Tá? Então, essa transformação estrutural de trazer o homem do campo, e trazer esse homem do campo que trabalhava na agricultura para a cidade, para trabalhar em serviços, para trabalhar em indústria, isso trouxe ganhos de produtividade enorme, que é um pouco do que aconteceu com a China nos últimos anos. O Brasil passou por isso. No final da década de 70, esses ganhos se exaurem, tá? E a partir daí a gente observa um declínio constante da participação da indústria no PIB brasileiro e o crescimento da participação do serviço. Tá? Essa segunda parte de declínio é objeto de estudo de vários economistas. Tá? E são várias as interpretações, mas o consenso é geral. O Brasil veio se especializando em serviços, a produtividade da economia naturalmente veio caindo, porque são serviços de baixo valor agregado, e a participação da indústria, né, como contrapartida também, crescimento do serviço caindo, crescimento do serviço subindo, a participação da indústria caindo, tá? E a produtividade da economia caindo também em conjunto. Serviços de baixo valor agregado. Bom, o que aconteceu nesse período? Tá? Eu acho interessante marcar esse ponto aqui, que é o seguinte: quando a gente fala da queda da indústria no Brasil, o pessoal olha para os últimos 10 anos. Tá? O que aconteceu nos últimos 10 anos? Vários políticos vão para o jornal falar, políticos que se dizem economistas, economistas que não são políticos, mas, enfim, todo mundo gosta de falar de economia como futebol. Né? O pessoal fala, não, mas é o câmbio. Então, o câmbio está muito valorizado, tal, etc. E, possivelmente, o câmbio, certamente, pode ter um efeito. Mas é importante você olhar, ter essa perspectiva histórica, porque a indústria brasileira ela vem minguando há 40 anos. Então, tem algo estrutural acontecendo na economia brasileira que dificilmente você consegue explicar simplesmente por flutuações cambiais. Tá? Agora, tem uma coincidência que talvez não tenha chamado a atenção ainda devidamente dos policymakers no Brasil, que é justamente a partir do final da década de 70 que a China entra no cenário internacional. Tá? E aí, a partir daí que a gente começa a falar de comércio de bens intermediários e a partir daí que a gente começa a falar de cadeias regionais e globais. Tá? Bom, para que a gente não fique tão triste com a nossa perda de participação da nossa indústria no PIB. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, que fique claro. Tá? De 80 a 2010, a participação da indústria no PIB da América Latina cai de 21% para 15%, ela cai de 23% para 14% nos países da OCDE, ela cai de 25% para 15% nos países da Europa Ocidental, ela cai até na África, de 14% para 10%. Aonde é que ela sobe? Ela sobe de 23% para 28% na Ásia. Tem alguma coincidência aí, né? Em termos de comércio. Bom, o que está acontecendo? Qual é a nossa interpretação no Centro de Comércio Global e Investimento? Bom, as cadeias globais geraram um novo padrão de comércio. Nesse novo padrão de comércio, as economias desenvolvidas, elas se especializam em serviços de alto valor agregado, que são serviços intermediários, e terceirizam a produção manufatureira de baixo valor agregado para os países de baixo custo de mão de obra, que são os países localizados na Ásia. Tá? Esse fenômeno é um fenômeno mundial. Isso vem bem ou mal acontecendo com quase todos os países, a menos daqueles países que estão relativamente isolados das cadeias, que é o caso do Brasil. Mas aí vem a coincidência. Bom, o Brasil também seguiu esse padrão nesse período. Mesmo isolado das cadeias, o Brasil sofreu, entre aspas, essa servicificação da nossa economia. A diferença é que, na verdade, esse foi um processo cruel, não foi um processo saudável para a economia brasileira. Diferentemente do que aconteceu nos países da OCDE, que foi um processo saudável, que terceirizaram a produção manufatureira para a Ásia e se especializaram em serviços de alto valor agregado conectados a essas cadeias regionais e globais, o Brasil estava isolado nesse processo. A indústria brasileira vai cada vez perdendo mais competitividade porque ela insiste em competir no Made in Brasil e ela está concorrendo com produtos que são made in the world. É quase impossível competir. Então, ela vai perdendo participação no PIB e vai abrindo espaço para serviços de baixo valor agregado, porque são serviços conectados também a uma indústria que é pouco produtiva. Qual é a moral da história? Bom, há muitos economistas que dizem que é impossível crescer sem a indústria. A indústria é muito importante, de fato. Mas essa lógica não é bem, digamos assim, aceita se a gente olhar à luz dos dados que a gente observa. Por exemplo, aqui eu pego a produtividade do trabalho
de economias da década de 80, que foi justamente quando você teve esse pico da economia brasileira, até recentemente 2009, a gente observa que países desenvolvidos que se especializaram em serviços, alguns em desenvolvimento, como é o caso da Índia, Coreia do Sul, que agora já é basicamente um país desenvolvido, Estados Unidos, Japão, todos esses países se especializaram também mais em serviços nesse período e tiveram ganhos expressivos de mão de obra. O Brasil não teve. Tá? Então, é um ponto de interrogação, quer dizer, precisamos reindustrializar, né, no sentido de aumentar necessariamente a participação da economia, da indústria brasileira no PIB para que o Brasil volte a crescer, ou é possível seguir uma outra trajetória de tentar focar no aumento da produtividade da nossa indústria, tá? E parar, não se preocupar necessariamente com a participação dela no PIB, mas se preocupar muito mais com a produtividade dela, tá? E aí, como consequência, a gente consegue ter demanda por serviços de maior valor agregado, a gente consegue ter ganhos de produtividade na nossa economia. E aqui um ponto interessante, que já que estamos falando de serviços, que é um ponto fundamental numa economia de que é 70% de serviços hoje, só para mostrar para vocês que países mais produtivos em serviços também são aqueles que impõem barreiras regulatórias menos restritivas ao comércio internacional no setor. Nesse quesito, o Brasil também está muito ruim. O Brasil também é um país fechado para o setor de serviços, e isso tem um impacto direto na indústria brasileira. Tá? Se a gente pegar a cadeia de produção de um bem industrial no Brasil, a gente vai observar que 60% da mão de obra associada a essa cadeia está fora da indústria. Tá? Desses 60%, 35% está no setor de serviço e o resto nos demais setores. Só para finalizar a questão da importância dos serviços, aqui para os senhores perceberem o conteúdo doméstico dos serviços que vão embutido nas exportações brasileiras. O último dado de 2011 que nós temos, 44% das nossas exportações correspondiam a serviços domésticos. Se nós não temos serviços de alta qualidade, serviços competitivos, a gente nunca vai conseguir ser um país competitivo em termos de exportações industriais, principalmente. Olha a participação dos serviços na indústria de transformação, chega a ser 30,2% em termos de valor agregado dos produtos industriais exportados. Então, serviços, de fato, é fundamental. Bom, aí vem a grande pergunta. Bom, se a política comercial do Brasil tem por objetivo aumentar a nossa integração nas cadeias globais, aumentar a nossa inserção no comércio internacional, diante desse quadro de um mundo interligado em cadeias globais e regionais, quais seriam os parceiros naturais de comércio para o Brasil, com maiores ganhos potenciais? Será que aqui a gente os números podem mostrar alguma coisa para a gente, dar algum tipo de indicativo de quais seriam esses parceiros? Será que esses parceiros estão na África? Será que esses parceiros estão nos BRICS? Será que esse parceiro, enfim, está na América Latina? Né? A gente ouve muita coisa, lê muita coisa por aí, na imprensa, nos jornais, etc., e vê muito pouca análise. Bom, aqui a gente tenta dar uma pequena contribuição no seguinte sentido. Bom, se o nosso intuito é integrar o Brasil no comércio internacional, o que diz a teoria econômica? A teoria econômica diz o seguinte, olha, você tem que se integrar com aqueles países que são seus parceiros naturais de comércio, que são aqueles países que você comercializa bastante, que certamente são aqueles países que são seus fornecedores mais eficientes. Tá? Isso sob o ponto de vista do comércio bruto, comércio antigo. E sob o ponto de vista do comércio em cadeias globais, do comércio de bens intermediários. Aqui nós fizemos uma digressão, são vários setores aqui da economia brasileira, de serviços, agricultura, passando pela indústria de transformação, e para cada uma dessas barrinhas vocês observam a contribuição de cada um dos países que estão ali à direita, China, União Europeia, Japão, Coreia, o NAFTA e o resto do mundo, em termos de percentual que esses países significam, né, de produtos importados nas exportações desses setores. Tá? Então, a gente observa, por exemplo, que a Europa ela tem uma participação muito importante nos insumos importados das exportações setoriais do Brasil. Tá? Um share é a parte verde dessa barra. Olha, a parte laranja é a parte do NAFTA, também muito importante, tá? Para esse pequeno share, que na verdade é 11%, como eu falei para os senhores, apenas das nossas exportações, mas esses 11% é basicamente preenchido por China, Europa, tá? e NAFTA, aí no caso, Estados Unidos. Tá certo? Isso do ponto de vista das nossas exportações. Agora, se nós olharmos sob o ponto de vista das nossas exportações de bens intermediários, que são utilizados nas exportações de outros países, que isso sim é comércio em cadeia global, a gente observa algo semelhante. Tá? De todas as exportações setoriais do Brasil, o vermelho é a China, o verde é a Europa, o laranja seria os Estados Unidos, aí como NAFTA, mas basicamente Estados Unidos. É muito importante também para nas exportações de bens intermediários, que vão embutidas nas exportações de outros países, esses três atores comerciais que eu acabei de mencionar.
Mas tem uma diferença entre eles. Esses três não são iguais. Se a gente olhar a qualidade do comércio entre Estados Unidos, Europa e China, a gente observa aqui, primeiro para o Brasil e Estados Unidos, uma alta importação de bens de capital, máquinas e equipamentos provenientes dos Estados Unidos, aí algo como 34,6% das nossas importações, e a gente também exporta 24,3% das nossas exportações para os Estados Unidos, corresponde a bens de capital, máquinas e equipamentos. Então, um comércio relativamente interessante. Tá? Bens intermediários, idem, bem primários, um pouco mais para o Brasil, 22,8%, 5,8% no caso de importação dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a Europa, aí vem uma diferença bastante grande, tá? Bem interessante. Olha, bens de capital, 36,6% nós importamos deles no comércio bilateral, tá? A gente exporta só 10,6%, tá certo? O comércio de bens intermediários é relativamente balanceado e o comércio de bens primários, e que no caso agricultura, indústria extrativa, etc., nós exportamos 41,3% das nossas exportações para a Europa que correspondem a produtos primários, tá? Quando a gente olha para a China, a coisa ainda é um pouco mais assimétrica. Importamos 48,7% da China de bens de capital e exportamos só 1,4%. 84,3% das nossas exportações para a China correspondem a bens primários. Tá? Então, se a gente olhar sob o ponto de vista desses três, que são os principais parceiros sob o ponto de vista de ótica de cadeias globais, etc., e comércio bruto, são os parceiros naturais, certamente aí o Brasil faz um melhor negócio tentando cavar acordos com os Estados Unidos e União Europeia, se a gente olhar por essa perspectiva. E, além disso, como eu já estava falando de serviços, também os Estados Unidos e os países da União Europeia são os nossos principais parceiros em comércios de serviços, que é um setor, como eu já falei, fundamental, tá, para a nossa economia. Bom, aqui, olhando sobre uma outra ótica, o comércio bilateral do Brasil com os Estados Unidos, basicamente 70% do que nós exportamos para os Estados Unidos, dados mais recentes, 2013, são produtos manufaturados, importamos 74%. Para a Europa, é um comércio mais com características de interindústria do que intraindústria, porque é mais diversificado, então apenas 38% são manufaturas e 64% são manufaturados importados da União Europeia. Então, é um comércio mais desbalanceado sob o ponto de vista de produtos de alto valor agregado, digamos assim. Bom, o que nós fizemos? Nós simulamos o impacto de vários acordos, né? Brasil com os Estados Unidos, Brasil com a União Europeia. Eu vou passar rapidamente por essa explicação técnica, que é um tanto quanto pesada e não é o momento ideal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar disponível a tirar dúvida e conversar, e etc. Mas o que nós fizemos aqui foi trabalhar com o modelo de equilíbrio geral dinâmico, tá? O GTAP, que é o Global Trade Analysis Project, versão 8. E nada mais do que a gente faz aqui, pessoal, é o que todos os países desenvolvidos, via de regra, fazem. Tá? Eu estava até brincando aqui com a professora Vera recentemente, que a França disse que não vai querer discutir o acordo de livre comércio União Europeia-Brasil, enquanto não tiver um estudo de impacto, né, sobre o que vai acontecer na França. Tá? Se isso realmente é um objetivo concreto ou não, se simplesmente é uma forma de retardar o processo, é uma outra história, mas o fato é que todos esses países da União Europeia, países americanos, etc., eles negociam fazendo análise de impacto. E é essa cultura que a gente gostaria de criar, né, e é o legado que a gente espera, né, deixar para o Brasil, enfim, com toda a humildade possível, tentar começar essa discussão aqui no Brasil, esse pequeno legado de discutir números, discutir impacto, dar um pouco mais de racionalidade para a discussão. Então, é um modelo, pessoal, dinâmico. O que esse modelo faz concretamente? Tá? Eu vou passar aqui rapidamente. A gente projeta um cenário base da economia brasileira, que é o que a gente chama de contrafactual, que é aquele cenário que é o que aconteceria com a economia do Brasil de hoje a 2030, tá? Se o Brasil não fizesse nenhum acordo comercial. Tá certo? E a gente compara essa trajetória com a trajetória vermelha de cima, que é o que aconteceu com a economia brasileira, o que aconteceria com a economia brasileira caso houvessem esses acordos. Tá? A diferença entre essas duas trajetórias é o que a gente chama de impacto da política. Tá? Então, a gente tem um cenário contrafactual, que é o que aconteceria caso não houvesse acordo, e a gente sempre está medindo o impacto em relação, tá, a esse cenário contrafactual. Essa é a maneira correta de medir impacto de política, uma análise ex ante, tá? Antes dela acontecer. Então, nós trabalhamos com 6 cenários, na verdade, tá? Variações. Na verdade, são 3 cenários e algumas variações. O primeiro cenário é o Brasil e Estados Unidos, considerando barreira não tarifária, considerando simplesmente tarifa e depois considerando tarifa e barreira não tarifária, que a gente considera o cenário mais provável, tá? Que são os acordos de nova geração. O segundo cenário, Brasil com a União Europeia, só tarifa e depois com tarifa e redução de NTBs.
e depois o Brasil sofrendo os impactos, eventualmente, do TTIP, se acontecer, tá? E depois o Brasil entrando no TTIP. Pessoal, são muitos cenários, são muitos números, eu aqui vou me ater a uma síntese, breve síntese desses números, tá? Até porque fica muito confuso eu apresentar aqui todos os cenários, etc. Então, só para os senhores terem uma ideia, o que nós projetamos, peguei aqui o cenário do Brasil com os Estados Unidos, Brasil e Europa, negociando barreiras não tarifárias. Tá? A gente tem uma estimativa de ad valorem equivalente dessas barreiras regulatórias e a gente simula, caso houvesse aí uma harmonização dessa regulação, tá? E o impacto que isso teria para a economia. O impacto é muito maior do que tarifa, como já comentou aqui a professora Vera. Isso está refletido nos nossos estudos e está refletido em todos os estudos que vêm sendo feitos recentemente na literatura de comércio, tá? Na literatura empírica. Então, a gente aqui, para 2030, o que a gente projeta? Brasil, União Europeia, a gente tem um PIB anual cerca de 2,7% maior do que seria o PIB que nós teríamos caso não negociássemos nenhum acordo. Tá? Isso significa, em dólares, 82,89 bilhões a mais em PIB anual para a economia brasileira, em valores de 2013. Tá? Para os Estados Unidos, esse impacto é um pouco menor, é 1,3, tá? 38,3 bilhões de dólares anual. E para o TTIP, se o Brasil não fizer nada, ficar de fora, nós temos uma perda anual de cerca de 10 bilhões de dólares projetada em 2030 em relação ao cenário contrafactual. Parece pequeno em relação ao TTIP, e de fato é quando a gente olha a dimensão dos outros números, mas é importante ter claro aqui o seguinte: o custo de você não negociar o acordo é o custo efetivo de você estar fora dele, somado ao custo de oportunidade de você não participar. Tá? Então eu tenho que somar também as exportações que eu estou deixando de ganhar por não participar desses acordos. Então a perda é brutal no final das contas, né? O custo econômico disso. Se a gente pegar o ganho acumulado, a gente considerou que o acordo iniciaria em 2016, fizemos esse trabalho ano passado, tá? Talvez um pouco otimista, mas enfim, isso não faz muita diferença. De 2006 a 2030, com o acordo com a União Europeia, a gente teria um ganho acumulado de PIB de 716 bilhões nessa trajetória, tá? Comparado a 354 bi com os Estados Unidos e uma perda de 82 bilhões com o TTIP. Sobre os fluxos comerciais, aqui em termos percentuais, com a União Europeia, a gente teria 16,93% a mais de importações provenientes desse país em relação ao cenário contrafactual, 12,34% de exportações, 7,5% de importação para os Estados Unidos, 7% de exportações para os Estados Unidos e um número pequeno, menor, em relação ao TTIP. Por que os números da Europa são maiores, via de regra? É importante também fazer esse comentário. O comércio com a União Europeia, no Brasil e União Europeia hoje, é maior do que o comércio com os Estados Unidos. Então, quando você libera essas barreiras, tá, a tendência é que você tenha um impacto maior. Além disso, a União Europeia impõe barreiras severas ao agronegócio brasileiro, tá, maiores que os Estados Unidos. Então, quando você retira essas barreiras, cotas, tarifas, etc., e ainda negocia as barreiras não tarifárias, o impacto com a União Europeia tende a ser muito grande. Tá? O impacto estimado sobre a corrente de comércio, nós estamos falando em inserir o Brasil, aumentar a participação. Ao longo do período, pessoal, ganhos acumulados de 2016 a 2030, a gente tem quase 1 trilhão a mais de comércio, exportação e importação com a União Europeia. Tá? No final, em 2030, a gente tem 109 bilhões a mais em comércio anual com a União Europeia em 2030. Para os Estados Unidos, esse número é 53 bi e o acumulado no período, 580 bi. Tá? Aqui, focando um pouco mais em Estados Unidos e União Europeia, importante deixar claro o seguinte: não tem almoço grátis, né? não tem paraíso. Quer dizer, a gente aumenta a nossa participação no comércio, a gente aumenta as nossas exportações, mas no início desse acordo a gente tende a gerar um déficit, né? Esse acordo tende a contribuir com um déficit na balança comercial. Isso se reflete na quantidade, no volume de investimento que é estimulado dentro da economia brasileira por conta desses acordos. Então a gente vai importar bastante, tá? Máquinas, equipamentos, produtos manufaturados em geral. Tá? E a partir de um certo momento, lá para frente, a gente começa a reagir. Tá? Então, essa é a tônica que a gente observa em quase todos esses acordos que a gente tem simulado com países desenvolvidos, tá? Que são mais competitivos em termos de indústria. E aqui um fato importante, quer dizer, Estados Unidos ou Europa? Não é meu papel, evidentemente, aqui dizer o que é melhor ou o que é pior. Simplesmente aqui eu mostro os dados e os senhores do setor privado, a sociedade brasileira deve se decidir aquilo que ela acha que é mais interessante. Tá? Mas é notório que existe uma diferença em termos de impacto na estrutura produtiva da economia para esses dois acordos. O acordo primeiro, que são as barras de cima com os Estados Unidos,
ele é mais balanceado. As exportações brasileiras de manufaturas, por exemplo, elas crescem 8,6% no total, tá certo? No comércio bilateral, isso aqui é o total, hein? No comércio bilateral, as exportações de manufaturados para os Estados Unidos crescem até 70%, tá? Mas no agregado, esse número é 8,6%. E nós importamos 15%, importamos mais. O agronegócio é relativamente balanceado também, serviços relativamente balanceado, tá? Mas para a União Europeia, o grande impacto do acordo, e é muito forte, é o agronegócio, tá? A gente estima um aumento de 60,8% das exportações totais do Brasil de agronegócio por conta do acordo com a União Europeia. E a indústria, no caso, né, o setor manufaturado, o setor de manufacturing, você tem um impacto de exportação só de 2,1%, tá certo? O bom ou ruim, não cabe aqui estar entrando nesse debate, é simplesmente mostrar a foto e falar assim, olha, são duas perspectivas diferentes, são dois impactos diferentes, um vai privilegiar mais o setor capital intensivo, o outro tende a privilegiar um pouco mais o setor trabalho, terra intensivo, tá? Mas os impactos na economia, no comércio, etc., são significativos. Aqui, uma breve digressão mais detalhada em 2030 sobre o comércio setorial do brasileiro, aqui a indústria de transformação, isso para o caso americano. As barras azuis são exportações, as barras vermelhas são importações, aqui particularmente a indústria de transformação, tá? E a gente observa aí um impacto um pouco menos favorável no caso do acordo com a União Europeia, porque, como eu acabei de dizer, o grande ganho desse acordo com a União Europeia certamente está no agronegócio, tá? E para finalizar, pessoal, eu queria dizer o seguinte, bom, os números que nós estamos mostrando aqui são números que refletem o potencial desses acordos. Estamos fazendo cenários aqui radicais, de retirada total das tarifas de importação, zeragem das tarifas de importação, redução de 40% das barreiras não tarifárias, tá? Que certamente, aos olhos do policymaker, aos olhos da professora Vera, que tem uma larga experiência nessa área, são números muito otimistas, tá? Mas como fazer um cenário melhor do que esse se a gente não tem acesso ainda ao conteúdo desses acordos, se é que algum dia eles vão sair, tá certo? Então, a melhor maneira que a gente tem de tentar iniciar o debate nessa discussão é mostrar o potencial desse acordo, né, a sensibilidade desses acordos, o que está em jogo nesses acordos. E, a partir daí, evidentemente, cabe, né, aos negociadores brasileiros encontrar o melhor equilíbrio, né, a melhor harmonia entre os diversos setores da economia brasileira. Então, eu acho que eu vou finalizando por aqui. Eu estou à disposição para quem tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, um café, etc. Agradeço novamente a oportunidade, o tempo dos senhores e espero ter contribuído um pouquinho aí para essa discussão de hoje. Muito obrigado. Em 2 minutos para encerrar. Primeiro, economista não aceita só falar, ele quer números, tá? E eu acho que o trabalho que o Lucas está desenvolvendo, fazendo todos os tipos de simulação, casando com todo mundo, mostra a verdade que tem que ser vista. Todo mundo sabe que abrir Brasil, abaixar a tarifa, não vai ser fácil e você vai ter que ir adequando. E para isso é fundamental você ter os números para chegar para o Itamaraty ou para o MIDIC e dizer, olha aqui, tudo bem, vamos fazer o acordo, veja a sensibilidade dos setores, vejam que setores são esses que vão sofrer, aqueles que ganham e aqueles que vão sofrer. E para esses setores a gente tem que pensar uma política, para esses setores tem que pedir para o Itamaraty negociar as famosas flexibilidades. E eu volto para o meu discurso no começo, olhem os anexos do TPP, tá? Está cheio de flexibilidade, então não há por que ter medo. Tem 2 pontos que o governo passado, até, não sei, essa semana, vamos dizer assim, não queria pensar. Era em propriedade intelectual, a visão dos Estados Unidos, e segundo, a cláusula famosa, a cláusula de investidor de Estado. Pois bem, se vocês lerem com atenção o que está escrito no TPP, os Estados Unidos incorporou toda a declaração da OMC de saúde e trade. Quer dizer, isso está incorporado para a saúde pública, está lá, está incorporado, copiado. E depois, para a propriedade intelectual, tem que entender esse espaço a mais, esse tempo, essa proteção a mais que foi dado para 3 setores, que são os biológicos, fármacos, etc. Quer dizer, a pergunta é, será que o Itamaraty não vai conseguir negociar um bom acordo para a gente? Eu acho que não. Eu acho que ele vai conseguir saber exatamente as sensibilidades. E para a própria área de investidor e Estado, olhem com muito carinho o que a Europa está fazendo. Só vai fazer acordo com os Estados Unidos
com o tema da Corte Internacional de Investimentos. Senhores, é isso que precisa. Sair da arbitragem que não tem jurisprudência e criar realmente uma corte de investimento. E, para isso, o Brasil precisa, por favor, entrar em plurilaterais de serviço urgente, como o Lucas falou, de investimento urgente, como a gente sabe que tem que fazer. O Brasil tem que sair da casca e enfrentar o mundo. Enfrentar o mundo com dados, com coragem e com muita discussão. Então, obrigada.